Neva, meu querido, está com você a palavra. Ok, professora, eu já vou compartilhar aqui. Professora, se a senhora preferir, eu até prefiro que a gente vá dialogando ao longo da apresentação. Eu não tenho qualquer tipo de problema com isso, pode me interferir se a senhora entender pertinente ao longo da apresentação, que eu acho que, para mim, fica até mais produtiva a apresentação, que vai surgindo novas possibilidades de argumentação, novas linhas de Tá bom, argumentação, que às vezes vamos até a gente vendo extrapola, durante. Tá bom, tá bom? ok, combinado. Primeiramente, agradecer os amigos aqui pela as palavras, né? Vamos que vamos. Espero trazer algo à altura do seleto público. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Devanildo. Hoje a gente vai brincar de falar sobre aprimoramento tecnológico no sistema de justiça brasileiro. E eu produzi aqui um pequeno sumáriozinho do que a gente vai tratar hoje. A gente vai falar sobre o processo judicial eletrônico, documentos eletrônicos e digital, prova eletrônica. Isso aqui tem muita polêmica para a gente comentar, muitos abacaxis para a gente tentar descascar. E depois a gente vai tentar tecer alguns comentários sobre o panorama geral de como é que anda os tribunais brasileiro no quesito digitalização, virtualização do sistema de justiça. E, por fim, uma pequena conclusão e as referências, que para mim é sempre algo extremamente relevante quando eu corro o olho no trabalho. O primeiro ponto que eu vou olhar é as referências, porque é de lá onde eu vou tirar muita coisa para futuros artigos. É, Inicialmente, numa pequena introdução, com base no Justiça em Números, que, a meu ver, é um relatório muito importante feito pelo CNJ, traz alguns resultados quantitativos a respeito do evoluir dessa virtualização. Né? Então, o Brasil, por si só, é considerado um país de grande litiosidade, né, bastante conflituoso, e uma das coisas que chama atenção nesses conflitos não é nem só a quantidade de processos em si, que já é algo exorbitante, mas a quantidade de coisas que não se tornam processo por problemas de acesso à justiça, seja por conta de ser caro, seja por conta de uma justiça gratuita, não tão gratuita assim, seja por conta de uma defensoria pública que não consegue assistir de forma eficaz o cidadão como um todo, e por aí a gente já vê alguns entraves. Inclusive, recentemente, eu apresentei um trabalho na disciplina do professor José Afonso, e a gente comentou a respeito daquelas ideias da violações de direitos de forma deliberada, que você coloca na massa aquele conto que você vai lucrar com as pessoas que não vão litigar. Então, só por aí você vê que esse número de processos que tem aí é de forma acanhada, porque se fosse de fato litigar por toda e qualquer violação que a gente vê no nosso sistema de justiça, o número seria muito maior. E além do mais, outro fato importante revelado pelo Justiça em Números é que boa parte dessa massa processual que existe aí é o próprio Estado que está no polo ativo ou no polo passivo da ação. Então, o Estado, na atualidade, é um dos maiores litigantes e, por sua vez, possui uma advocacia geral muito atuante e que, diga-se de passagem, lá na frente a gente vai até comentar a respeito do quanto a advocacia da União ela é tão bem estruturada e tão bem aparelhada no sentido de predição de resultados com base em inteligência artificial. E dando seguimento, no quesito virtualização, somente em 2019, segundo o último relatório do CNJ, que foi divulgado ano passado, ou seja, tem lá 2020, mas o ano base é o ano de 2019. Ingressaram no sistema de justiça cerca de 23 milhões de processos somente em meio virtual. Então, isso dá uma transparência do quanto a virtualização ela está sendo levada a ferro e fogo e bastante incentivada pelo CNJ. Aqui, uma das resoluções do CNJ que possibilita que os tribunais utilizem sistema de tramitação eletrônica diferentes. Isso, por sua vez, tem sido motivo de questionamentos por uns, tem sido motivos de comemoração por outros,
mas no final das contas, a gente vê que há uma verdadeira disparidade entre os sistemas utilizados na atualidade pelos tribunais, exatamente por haver conflitos entre sistemas e uma ausência de sincronia entre os sistemas que, para alguns autores, isso torna a comunicação entre esses sistemas, um tanto quanto dificultoso. Nos últimos 11 anos, foram protocolados no Poder Judiciário 131 milhões de casos novos no formato eletrônico. Então, se você for lá no Justiça e Número e olhar, lá tem umas tabelazinhas. Aqui eu não coloquei, por até achar que os números por si só já falam, né? Mas tem umas tabelazinhas assim, que mostra a curva acentuada dessa evolução processual virtual, e a pandemia, sem dúvida alguma, contribuiu nesse aceleramento que vinha um pouco acanhado, e a pandemia, ela, sem dúvida alguma, acelerou esse processo. E aqui vem uma situação que eu acho interessante, que esse Global Access to Justice Project, não sei se eu pronunciei correto, esse é um tipo, é um sistema que visa quantificar o sistema de justiça a nível global. E lá tem alguns países que fazem parte, e eles demonstram o quanto o Brasil é conflituoso, só que, ao mesmo tempo, eles falam que há uma dificuldade do jurisdicionado ter acesso à justiça. Uma delas, por não ter, deixa eu ver aqui, ó. Além do mais, segundo o Estado Supra, menos de 50% das pessoas sabem como obter ajuda para entender ou resolver os problemas. 13% tem acesso a algum tipo de auxílio e 1% direciona o problema para uma instituição formal. Moral da história: 50% das pessoas entrevistadas não têm ideia de quem procurar, como resolver, e isso a gente vê quando as pessoas chegam até o escritório. Às vezes procurando, você conhece um advogado? Tipo assim, como se qualquer advogado cuidasse daquela causa, sem se atentar se é um advogado penalista, se é um advogado tributarista, previdenciarista, e por aí vai. Basicamente, você tem aquela ideia de que alguém tem que fazer alguma coisa, mas você não sabe o certo o quê. E isso demonstra um verdadeiro desconhecimento de como resolver esse problema. E dando seguimento, esses 13% conseguem auxílio e menos de 1% ingressam, de fato, com algum tipo de medida judicial. Então, você vê que é uma faixa gigantesca, deixa de judicializar, mesmo nos padrões atuais que a gente tem. Durante o ano de 2019, o Poder Judiciário ingressaram 30 milhões de novos processos, somente 10% desses processos se deram de modo físico, e aqui tem um dado que eu achei bem interessante, é que somente alguns tribunais alcançaram o nível de 100% de processos digitais, e são esses que vocês estão vendo aí na tela, que é o TJ do Acre, alguns TRTs, TRFs, e aí, se vocês tiverem interesse em olhar isso mais aprofundadamente, tanto você vai encontrar lá no Justiça em Números, como também o slide eu vou colocar depois no grupo, aí você pode olhar, vai que alguém está conduzindo alguma coisa nesse sentido, me parece uma informação, é verdade, Bruno, ainda falta muito, viu? E aqui tem, já na linha do que o Bruno falou, desses 13 dos 62 tribunais estão com nível abaixo de 90% de acervo eletrônico. E aqui você vê que tem alguns tribunais que estão com nível muito, muito baixo. Então, tem tribunal que possui 21%, como você está vendo aí no slide, ó, o TJ do Rio Grande do Sul, 23%, o TJ de Minas Gerais, 31%, o TJ Pernambuco, 62%. Então, você vê que ainda há uma certa disparidade entre vários tribunais no país. Não existe uma sincronia, um efeito evolutivo síncrone entre os tribunais brasileiros. Exatamente, Marcelo, exatamente.
Agora, só que aí, Marcelo, também tem questões orçamentárias, né? Tem toda uma situação aí que acaba fazendo que uns tribunais acabam despontando e outros nem tanto. Essa semana eu participei de um evento que questionava exatamente o nível de engessamento do poder público nessa criação desses mecanismos. Então, uma das professoras estava falando que para você, de fato, conseguir contratar pessoas para que de fato elabore um sistema como esse, quando o negócio anda rápido, isso beira 2 anos. Então, existe uma certa lentidão para você se alcançar esse nível de evolução. Então, alguns tribunais conseguem ser um pouco mais celere com relação a isso, outros nem tanto, exatamente pelos entraves burocráticos, que a gente sabe lá que o direito administrativo ele é regido pelo princípio da legalidade, então tem uma pá de formalidade que se difere do setor público, né? O setor público, quando quer o setor privado, quando quer uma coisa, ele vai lá e faz. Já o setor público, não. Ele demanda toda dessa questão de atender o princípio da legalidade, que todos nós aqui sabemos disso. A proteção aqui a gente vai falar dos documentos eletrônicos e digital. A questão da virtualização dos documentos, elas trazem algumas benécias, como a gente sabe, né? Eu não sei se deixa eu ver se ela está aqui. A Fernanda, eu acho que é a Fernanda Fogaroli. Ela não tá, é a esposa do Paulo. Até eu estava conversando com ela na outra aula, ela falando sobre a facilidade que é hoje de você participar de uma audiência, de você ouvir testemunhas, de você ter uma série de benefícios que essa virtualização pode causar. Por outro lado, ainda há relatos de que a gente precisa, de certa forma, se atentar muito mais para a proteção de dados. E uma das situações é que esses peticionamentos eletrônicos, eles automaticamente vão para a rede mundial de computadores, onde, atendendo lá o princípio da publicidade, todo o processo é público, salvo situações previstas em lei que necessitam e carecem de segredo de justiça. É um prato cheio para análise por meio de Learning Machine, onde você começa a analisar vários perfis, tem acesso a dados pessoais, tem acesso a fazer mapeamento de situações que acontecem em determinadas regiões. E, lógico, aí vem um primeiro problema. Isso tanto pode ser utilizado para políticas públicas, para melhoria do sistema de justiça, para elaboração de leis, aprimoramento processual, para atender determinados tipos de demanda, mas, por outro lado, isso pode ser utilizado para fins obscuros, desde questões puramente econômicas ou até mesmo de estratégia de você calcular o risco para você obter aquela vantagem e por aí vai, né? E hoje em dia uma das coisas que mais vem, de certa forma, impactado isso é exatamente essa possibilidade da inteligência artificial ler esses documentos e fazer uma classificação e uma quantificação do que está sendo ali litigado. E hoje, no estado da técnica atual, isso já é plenamente possível. É uma coisa que a Learning Machine Learning, eu falo sempre ao contrário, Machine Learning faz com grande maestria e proeza, né? E aí vem a questão da proteção dos dados em processos criminais, né? Que inclusive recentemente, não tão recentemente assim, naquela decisão do Alexandre de Moraes, onde houve a decretação da inviabilidade domiciliar do ex-procurador da Justiça, eu acho que era o Rodrigo Janot, deixa eu ver se era. Não coloquei aqui, mas era aquele procurador da Justiça que tentou ameaçou matar o Gilmar Mendes, teve toda aquela polêmica, e naquele processo houve uma das atenções ao cuidado com o Janot, obrigado, Jean, em cuidar com a proteção dos dados pessoais do investigado. Naquela decisão, o ministro tomou o cuidado de omitir CPF, de omitir endereço, omitir telefones, exatamente para evitar que isso caia no meio público e você literalmente ferrou com a vida do cara por divulgar esse tipo de informação. Então, uma das questões que a gente vem observando é que existem sistemas que estão bem avançados no quesito proteção de dados, mas outros nem tanto. Inclusive,
Deixa eu só voltar aqui para apresentar, só para me situar um pouquinho mais, que eu preciso ver qual é o próximo slide. Inclusive, teve relatos de fazerem leitura desses documentos em questões previdenciárias e por ser de conteúdo público com auxílio de advogados, conseguia ter acesso à integralidade dos autos e lá conseguia-se extrair partes que importava à equipe de estelionatários, tiravam cópia de todos os documentos, ali faziam uma falsificação minimamente aceitável, colocava só a foto do estelionatário e a pessoa ia numa instituição bancária e fazia o levantamento dos valores, porque de fato ela tinha todas as informações que ela precisava ter ali naqueles autos desse processo. Isso foi algo, se eu não me engano, aconteceu aqui no estado do Nordeste, que causou uma grande repercussão, porque basicamente o sistema de justiça, por meio desse aparelhamento tecnológico, favoreceu que uma equipe de estelionatários conseguisse lesar uma porrada de pessoas pelo simples fato delas conseguirem ter acesso a dados existentes no processo. E aí vem exatamente essa questão do cuidado da lei de proteção de dados, que merece ser atentado, que merece ter a devida atenção. E um outro problema é a questão da discriminação, né? Lá o artigo 6º da Lei de Proteção de Dados, ela preza pela ideia de não discriminação, e a gente sabe que a questão dos algoritmos, eles podem conduzir a discriminação, e mais adiante a gente vai tratar um pouco mais especificamente quando eu falar de vieses algoritmos, que me parece ser um ponto interessante para o que a gente está trabalhando aqui. A prova eletrônica, né? A prova eletrônica tem causado grande polêmica, né? Não tão recentemente, aliás, recentemente, já foi agora em 2021, a gente teve aquele caso lá na Alemanha, onde aquela robozinha Alex, um negócio assim, foi utilizada como prova. Alexia. Show de bola, Bruno. Obrigado. Foi utilizada como prova porque ela estava captando sons no ambiente e aquilo serviu para condenar o suposto homicida, né? Aqui mais uma vez vem a questão lá do inquérito lá do Alexandre de Moraes, onde ele ocultou essas informações. E uma situação muito, muito interessante foi discutida lá no STJ. Obrigado, Bruno. Alexa. Foi discutido lá no STJ e, inclusive, eu ouvi um dos ministros comentando que isso causou assim, um verdadeiro tumulto no STJ, porque tinha opinião para tudo quanto é lado. Foi o caso da Marielle Franco, que foi determinado a identificação de todas as pessoas que utilizaram o aparelho celular em um raio de X quilômetros, que eu não consegui acessar o inquérito para ver a quilometragem. Eu vi em algumas reportagens 5, outras 10, eu não consegui ver o material específico para saber qual foi o raio de quilometragem, mas o fato é que conseguiram determinar essa quebra de sigilo de aproximadamente 36 mil pessoas numa canetada. Então, aí vem a questão. Você pode, de fato, comprometer a intimidade de centenas de pessoas para se chegar a um possível suspeito? E no caso da Marielle Franco, foi o que aconteceu. Nesse caso, no STJ, restou-se vencida a tese de que é possível fazer essa quebra desse sigilo, em detrimento do sigilo, em detrimento da questão da investigação, né? E basicamente você comprometeu a intimidade de alguns tantos de pessoas para se chegar a um suspeito. E eu achei interessante isso, porque basicamente eles quebraram a intimidade. Com base nessa quebra, eles conseguiram saber para quem todo mundo estava ligando, e naquele montaiado de pessoas ligando, teve uma pessoa que ligou para um dos suspeitos. Aí, com base nessa uma
pessoa que ligou para um dos suspeitos do crime, aí focou-se naquela pessoa. Aí dali resultou frutos para a investigação. Só que, lógico, para isso você quebrou a intimidade de 36 mil pessoas, né? E foi a situação que aconteceu concretamente no Rio de Janeiro. Agora, lógico, eu não sei se de fato isso vai voltar a se repetir, de que forma que isso vai se elaborar lá na frente, que me parece um tanto quanto sensível esse tipo de situação. Porque, primeira situação é, você está sendo monitorado, independentemente de você querer ou não. A informação já existe em uma rede social qualquer. A questão é, rede social, me dê essas informações. Então, a gente já tem pelo menos dois problemas sérios aí. A primeira é que você está sendo monitorado 24 horas por dia sem você sequer querer que isso aconteça. A segunda é que a qualquer momento uma pessoa que justifica aquele interesse pode saber de qual é salteado, o que você fez, o que você deixou de fazer, com quem você ligou, quem você deixou de ligar, até possíveis mensagens, né? Aí a gente já tem uma centena de discussão que a gente pode ter a respeito disso. E foi esse os rumos que foram tomados lá na investigação. Só curiosidade aqui, ó, só antenas de telefone foram interceptadas 2.428 antenas, né? Tipo assim, vai aí, vamos tentando achar, então enquanto isso a gente vai quebrando. É meio que você usa a ideia de coletividade para atender uma finalidade, só que você vai comprometendo o direito da intimidade de pessoas que não têm nada a ver com o caso, sequer cooperaram de forma alguma, que estavam ali trabalhando, que estavam ali se locomovendo, e pelo simples fato de estarem naquele lugar, alguém cometeu um crime e você vai ter a sua intimidade violada. Lógico, eu não estou defendendo nenhum ponto de vista, nenhum outro, eu só estou comentando o que foi que aconteceu para a gente poder, lá na frente, a gente ter ter alguns comentários a respeito. Aí, se por um lado isso que parece ser algo invasivo, talvez seja, não sei. Aí esse abacaxi a gente vai ter que descascar ao longo das atividades que a gente for desempenhar. Ele pode trazer benefícios, claro. Você pode combinar com a resolução de um caso super complexo. Você pode prevenir crimes, por exemplo. Agora, você pode, de certa forma, servir de coerção num regime autoritarista, por exemplo. Então, você se questione. Imagine se Hitler tivesse tido acesso a mecanismos de vigilância e de fiscalia que a gente tem hoje. Será que a Segunda Guerra teria terminado da forma que terminou? Então, eu sempre me questiono isso, porque eu sempre costumo lembrar que a internet, os meios digitais, uma arma de fogo por si só, ela não me parece ser ruim por ela própria, né? É uma ideia bem kantiana que me rodeia nesse sentido, e eu já tenho ouvido alguns comentários a esse respeito, como, por exemplo, o professor Dierle Nunes, ele comenta que a inteligência artificial ela não é ruim por si própria. Ela pode contribuir de diversas formas. É a gente que dá a ela instrumentalidade. Pelo menos até então. A gente não criou ainda nenhum ser vivo virtual. Pelo menos até então. Nada impede que daqui a alguns anos ou alguns séculos isso aconteça. Mas por hora, no estado da técnica, isso ainda não é possível. E aqui eu vou fazer uma brincadeira. Professor, eu vou tirar a apresentação, aí vou compartilhar minha tela, que eu quero mostrar uma página do CNJ que possui inúmeras informações a respeito do avanço da inteligência artificial no Brasil. Aí depois eu volto a compartilhar de novo. Já estão vendo minha tela? Sim, está aparecendo já. Esse quadrozinho, inclusive eu vou até compartilhar o link com vocês aqui, que está lá no slide. Eu achei ele bem interessante. O Daniel, se não já conhece, ele vai gostar pra caramba disso. Ele traz todos as inteligências artificiais que estão sendo desenvolvidas em todos os tribunais do país,
né? E aqui tem os tipos de inteligência artificial, tem o que é que ela faz, tem qual o objetivo dela, e a grande maioria delas, elas versam sobre questões de burocracia, de reduzir aquele acúmulo de trabalho dos profissionais. Ela visa facilitar o dia a dia dos profissionais. São poucas as ferramentas de inteligência artificial que, de fato, são usadas para decisões. Aqui você consegue ver cada uma delas, e quando você clica, por exemplo, nos estados, você consegue ver quais são os tipos de inteligência artificial que está sendo trabalhada naquele tribunal, né? Você consegue clicar e ver, por exemplo, os projetos que estão sendo conduzidos, e aí eles vão te falar como essa ferramenta foi desenvolvida, se foi por terceiros ou se foi por uma equipe do próprio tribunal, como está sendo movido o uso dessa ferramenta nesse caso, se é para acúmulo de trabalho ou alguma coisa do gênero. Vão falar o tipo de inteligência artificial que está sendo utilizada, e aqui o Daniel certamente vai nos ajudar aqui com esses termos, que é a Python, o Java, outra modelo de inteligência. Quais são os seguintes recursos aplicados a essa ferramenta? Se é questão de leitura de texto, se é organização de dados. Aqui também vêm umas informações bem relevantes no sentido a proteção de dados, se aquele instrumento ele trabalha com dados sensíveis, se trabalha, necessita e se atende à Lei Geral de Proteção de Dados e por aí vai. Eu achei isso aqui muito bacana, e se alguém estiver trabalhando com inteligência artificial, o sistema de justiça, certamente vai achar bem interessante isso. Por exemplo, cliquei aqui no Pernambuco. No Pernambuco a gente tem um mecanismo, diferente lá de São Paulo, que tem 2 mecanismos de inteligência artificial trabalhando no sistema de justiça, né? E é interessante, professora, porque aqui a gente nota literalmente a influência do CNJ controlando tudo isso, né? Então não é algo assim feito a esmo, feito sem controle. Tem uma influência muito forte, um incentivo muito forte do CNJ nesse sentido. Deixa eu ver o que é que mais acho de interessante. A ferramenta trata de dados pessoais, aí aqui ele traz essas informações, se sim, se não. Eu achei essas coisas assim bem bacaninha. Isso aqui vai me ajudar muito na minha dissertação. Vai ser legal brincar com essas coisas. Eu já vou compartilhar a tela de novo, professora, que aí eu vou seguir com a apresentação. Pronto. Aí a gente viu que há praticamente no país inteiro esse fomento e essa desenvoltura de inteligência artificial, né? Ora facilitando a vida do profissional, ora de fato auxiliando na classificação daquelas informações, que é o que acontece no STJ com relação à questão de admissibilidade de recursos, né? O Victo, que é aquele do Supremo Tribunal Federal, ele está sendo criado para facilitar a elaboração de teses, compactar teses, que é basicamente, como se fosse um mecanismo para identificar rastro dissidente de julgados. Então, é nessa linha, só que ele ainda não está sendo empregado de forma autônoma, ele está sendo monitorado e alimentado, ele ainda está em andamento, pelo menos são essas informações que eu tive. E aqui vem um ponto bacana para a gente trabalhar quando a gente fala de inteligência artificial, que são os vieses cognitivos. Os vieses cognitivos, se por um lado ele se aplica ao julgador na condição de pessoa, na condição de ser vivente, inserido no mundo da vida, ele também pode se aplicar à inteligência artificial exatamente pelo fato de que a inteligência artificial ela é programada por programadores que são, por incrível que pareça, seres humanos. Brincadeira, tá, Daniel? Que são seres humanos. E aqui vem um autor chamado Daniel Kahneman,
que ele tece comentários a respeito desses mecanismos de enviesamento, de vieses cognitivos, de o porquê que isso ocorre, né? Então, segundo o autor, a gente tem dois sistemas assim bem claros no cérebro da gente, que é o sistema mais voltado superinteligência, que é um sistema voltado para a ideia do afeto e que é uma questão mais voltada à ideia de racionalidade, né? E o ser humano, ele ora trabalha com um, ora trabalha com outro, coisa que a máquina ela é ensinada a trabalhar de forma racionalizada exatamente pela ideia de binarização do sistema decisório da inteligência artificial, né? E aqui eu vou só fazer essa passagem desse texto que me parece bem relevante. Ó. O sistema 1, ele chamou o sistema 1 e 2, então vamos lá, o sistema 1 funciona automaticamente e o sistema 2 está normalmente em conformidade, em confortável modo de pouco esforço, em que apenas uma fração de sua capacidade está envolvida. O sistema 1 gera continuamente sugestões para o sistema 2, impressões, intuições e sentimentos. Basicamente, gente, isso aqui é uma ideia freudiana do consciente e do inconsciente. A gente tem um sistema inconsciente lá do Freud, né? Que é a ideia de libido, a ideia de afeto, você só sente e você. Até uma questão interessante, ó, se você perguntar, você já se perguntou por que você pensou o que você pensou? Então, daí você tira que algo pensa em você. Você não escolhe o que você vai pensar. Esse não escolher é teu inconsciente trabalhando e, sem você perceber, ele está tornando coisas racionais para você. Então, é basicamente essa ideia. O sistema 1, ele é basicamente embasado em afeto. O sistema 2, ele é puramente racional. E isso explica muita coisa, porque a gente, seres humanos, ora, a gente é afetivo, ora, a gente é racional. Normalmente, existem situações em que você não vai conseguir responder de forma racional. E isso não quer dizer que você está errado. Isso quer dizer que você respondeu de forma afetiva. É uma forma diferente de você ver as coisas. Então, nesse ponto, me vem aquela ideia lá exemplos do Michael Sandel, onde tem lá o bondinho, onde tem a opção de você escolher salvar 3 pessoas ou salvar uma, aí normalmente todo mundo salva as 3 e mata uma, só que quando você tira a figura desse um invisível e coloca lá a mãe do sujeito, o cara já prefere matar os 3. Então, aí você vê que não existe uma questão de certo ou errado. Existe uma questão que, ora, você decidiu de forma afetiva, ora, você decidiu de forma racional. Então, só mudou o caso, mudou as figuras envolvidas e mudou a questão afetiva na jogada. Né? E isso é o que de fato nos torna seres humanos. A ideia do afeto misturado com a racionalidade. É isso que nos faz diferente. É uma ideia freudiana, né? Que o Kahneman desenvolveu isso de forma mais precisa, trazendo para o campo do efeito decisório. E se você tiver interesse em desenvolver isso mais profundamente, sem dúvida alguma, essa ideia freudiana está inserida especificamente no livro O Crepúsculo dos Ídolos, do Nietzsche. Essa ideia de consciente e inconsciente, ela já é pré-existente pré-existente ao Freud. Né? Inclusive, tem até uma polêmica, eu gosto de brincar com isso, né? Tem um filósofo chamado Onfray, lá na Fefelete, que ele comenta que o Freud, ele até plagiou a ideia de inconsciente e consciente do Nietzsche, né? E só que Freud negou a vida inteira. Só que depois da morte do Freud, identificou-se obras do Nietzsche na biblioteca do Freud. Mas, inclusive, até esse filósofo, ele escreveu um livrozinho chamado O Crepúsculo de um Ídolo, exatamente em deferência a esse possível plagiamento do Freud. Então, essas ideias, independentemente do Freud ter ou não plagiado do Nietzsche, tá lá no Crepúsculo dos Ídolos, e basicamente o que o Freud desenvolveu de forma mais aguerrida foi a ideia de psicanálise. Então, daí para frente, o Freud desenvolveu com mais aguerrimento. Mas até a ideia de inconsciente e consciente tá lá no Nietzsche, que é isso aqui
que o Daniel Kahneman desenvolve de forma mais aplicada aos efeitos decisórios. E isso, de um ponto de vista da filosofia, da análise comportamental, é bastante relevante, porque você vai encontrar pesquisas que ratificam isso de forma muito incisiva, né? Vamos dar seguimento. Nesse processo de simplificação, deve salientar informações que serão fornecidas ao sistema de inteligência artificial. Dessa forma, o referido sistema passa a ser utilizado para prever soluções e resultados futuros, mas é conhecida e aceita a possibilidade que, ocasionalmente, possa vir a funcionar como uma máquina sem noção, com enormes pontos cegos. E é esse ponto que é interessante quando a gente pega essa ideia lá do Daniel Kahneman e aplica à inteligência artificial. Porque como a inteligência artificial ela não tem o sistema S1, que é o afetivo, ela só possui a ideia da racionalidade que foi inserida já pelo ser humano, ela leva a ideia de racionalidade às últimas consequências. Então, por exemplo, no caso do bondinho, se você fala, olha, aqui a gente vai levar em consideração salvar o maior número de pessoas. Essa foi a diretiva que você colocou. Moral da história, pouco importa se é tua mãe, se é teu irmão, se é tua esposa, se é teu filho, o critério é, se teu filho estiver naquele grupo que tem menos pessoa, a máquina vai salvar o maior número de pessoas, significa que teu filho vai ser sacrificado em razão dessa escolha puramente matemática e divertente utilitarista, para quem gostar um pouco mais de filosofia. Essa forma simbólica de se violentar pode representar maiores riscos devido ao processo constitucional, por impossibilitar o exercício garantido ao contraditório, à ampla defesa e violação também o acesso à justiça. Isso aqui foi um fragmento extraído lá do Gerli Nunes, exatamente porque esses mecanismos, essas diretivas inseridas, ela tende a, de certa forma, mudar os comportamentos sociais. Você passa a fazer com que aquela nova diretiva, ela comece a ganhar corpo. É mais ou menos o que a gente vê hoje no sistema penal. A gente sabe que o direito penal hoje possui um sistema declarado inconstitucional, né, reconhecido internacionalmente como um sistema violador dos direitos humanos. Só que quando a gente tenta mudar qualquer coisa do sistema penal, é de uma dificuldade brutal. Porque aquilo está tão arraigado na cultura do sistema penal que para você fazer uma alteração minimalista que seja, não é algo fácil, porque aquilo incorporou a ideia de que aquele sistema funciona daquela forma. Até, por exemplo, só deixando um pouquinho mais claro, o professor Álvares Pires, ele comenta que a própria ideia de pena, ela não possui um efeito assim minimamente sistematizado. Ora tem crime que é super dura a pena, ora tem crime que a pena é pífia, que teoricamente seria um crime muito mais gravoso. Isso para você perceber que não existe uma racionalidade lá no campo do direito penal. Isso, de um ponto de vista científico, é um pouco criticável, a meu ver, muito criticável. Só que para aquele sistema, para aquele campo, se tornou algo tão consolidado que qualquer pessoa que tente inserir uma diretiva diferente daquela é literalmente execrado pela comunidade, até mesmo a comunidade científica. E o que dirá se for aos olhos do público, né, os olhos da população como um todo. Então, esse sistema de inteligência artificial hoje, ele não está só mudando a ideia de entrega jurisdicional, ele potencializa a mudança até mesmo das formas que a gente passa a ver o mundo, no sentido de que novas concepções de mundo vão sendo paulatinamente nos inseridas como se fosse algo normal, como se fosse algo possível e esperado. Então, isso faz com que você gere esse efeito social de algo incontestável. Esse mecanismo tem por si essa característica. Então, ela se blinda, né, se forja nessa robustez social para se tornar algo incontestável. E nesse sentido, vem o Edgar Morin, ou Morin, né, se for a portuguesar aí o Morin, ele fala que alguns valores são também deturpados de acordo com a conveniência. Exatamente, Karen, exatamente. E lógico, você vê, Karen, no caso, barganhas
políticas assumirem protagonismos, né, para se aproveitar de determinadas situações, literalmente deturpando toda e qualquer finalidade científica de você melhorar um sistema. É isso que a gente vê, né? E aí, o Edgar Morin, ele fala exatamente o seguinte, ó. Se corre o risco que uma doutrina, convencida de sua verdade, possua uma teoria absolutamente fechada sobre ela mesma, se tornando, por conseguinte, invulnerável a qualquer crítica que denuncie seus erros. É basicamente o que eu acabei de dizer. Você pode vir com a teoria mais top, mais massa da galáxia, massa em bom baianês, quer dizer algo legal, que você vai ser rebatido, porque aquele corpo social não vai compreender aquilo de forma afetuosa. É basicamente hoje o que a gente encontra com a questão do preconceito. Você insere, cria diversas normas falando, olha, não pode ser xenofóbico, olha, não pode ser racista, olha, cuidado com o preconceito. Só que quando você vai para o corpo social, veja o que acontece na mídia, o índice de racismo, o índice de xenofobia é um negócio absurdo, porque aquilo está entranhado na cultura. É o que o professor. Nossa, eu cito tanto ele, me esqueceu agora. Que é um professor negro lá da FGV que trabalha com a ideia do racismo estrutural. Depois eu vou me lembrar. Eu gosto muito dele. Ele fala na questão do racismo estrutural, exatamente porque aquilo está entranhado no corpo social. Então você pode vir com argumento assim top, falando, olha, não condiz você ser preconceituoso. Beleza, tem lei, tá tudo lá bonitinho que não pode, é tipificado como crime, só que na prática o resultado é totalmente diferente, porque aquilo está entranhado. É como se fosse Silvio Almeida. Obrigado, Daniel. Muito bom esse autor. Quem não conhece, viu, vale super a pena ler. E é basicamente o que a gente vê com essas teorias que, convencida de sua própria verdade, ela impossibilita que os seus próprios erros sejam contestados. Né? É igual você tentar convencer um racista que não pode ser racista. Ele está tão convencido da verdade dele que você não vai conseguir. É um negócio absurdo. Aí vem nossa conclusão, que, conforme eu mencionei, a tecnologia ela não representa um perigo por si só. Ela não é algo ruim por si só. Ela demanda de atenção. Ela demanda de algo que seja discutida, que seja elaborada de forma coletiva, de forma multidisciplinar, que os agentes que vão ser impactados por pelo aquele mecanismo, ele precisa participar do processo. Ele precisa falar, olha, isso aqui vai me atingir negativamente nesse ponto. E atingir negativamente nesse ponto não é algo razoável, não é algo constitucional, é algo que fere a dignidade da pessoa humana. Então, será que, por exemplo, a gente falar que uma pessoa está sendo monitorada 24 horas por dia de forma precisamente, de forma muito precisa, será se isso é algo constitucional? Será se isso é algo que é minimamente razoável? É algo moral, é ético você ter esse dado disponível? Né? Tudo bem que isso fica resguardado na mão de pouquíssimas pessoas, mas o fato é que essa informação é possível de ser obtida. E lógico, até o momento a gente não sabe especificamente como é que essas informações estão sendo usadas e como serão usadas lá na frente. Então a gente tem problemas com isso, é por isso que vem toda a regulamentação e toda a preocupação nesse campo. Então, o que deve ser preponderado é que esse aprimoramento tecnológico ele pode trazer infindáveis benefícios, mas pode, de certa forma, propiciar um retrocesso muito grande se isso não for trabalhado de forma minimamente razoável. Inclusive, Jean, o que você está falando aí sobre os hackers, agora recentemente a gente está com a página do STF suspensa, a gente não está conseguindo acessar os dados do STF. Então, quando você centraliza essas informações a um único meio, você, de certa forma, corre um grande risco, porque vai que isso não dá certo. Né? Inclusive, Jean, hoje eu tentei acessar e não consegui, tá? Ainda está em manutenção. E aí a gente tem um problema com relação a esse tipo de situação. E aqui, meus amigos, eu vou me encaminhando para as referências, e eu espero que tenha sido algo que venha a contribuir, e é isso. Muito obrigado.